Estudo Bíblico 2 Samuel 13. O incesto de Amnon. Versos 1 e 2. Tamar, palmeira. Ela era filha de Davi com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Capítulo 3, verso 3. Irmã de Absalão, terceiro filho de Davi, e meia-irmã de Amnon, primogênito de Davi com Ainoã. Capítulo 3, verso 2. O amor de Amnon pela irmã não era fraternal, mas lascivo, como fica claro na história. As filhas solteiras eram mantidas separadas dos homens para que homem algum pudesse ficar a sós com elas. Amnon tinha visto Tamar por causa do relacionamento familiar e nutria forte paixão por ela. Isso era proibido por Deus, Levítico 18, verso 11. No entanto, com o exemplo de Abraão, Gênesis 20, 12, e a prática comum entre as nações ao redor de casamentos entre meio-irmãos, Amnon sentiu-se justificado e queria concretizar sua paixão por Tamar. Verso 3. Amigo. Jonadab, primo de Amnon, era o intrigante da corte, sagaz, no hebraico Hakam, sábio e perverso. Nota homilética. Mais companhias. Jonadab. Levam pessoas a conversas imorais. Verso 4. A fingimentos e mentiras. Versos 5 e 6. E a atos proibidos e contra a ética. Versos 8 a 14. Verso 6. Que Tamar venha. Está evidente que os filhos do rei moravam em diferentes casas. Provavelmente, cada uma das esposas do rei morava com seus filhos em um apartamento particular no palácio. 2 bolos. A palavra hebraica para bolos vem da raiz irbib, coração. Talvez fossem bolinhos na forma de um coração. Também pode ser o caso de haver um jogo de palavras no uso desse termo. Versos 15 a 17. A atitude de Amnon de mandá-la embora foi um erro maior do que a própria violação, pois isso inevitavelmente levaria à suposição de que ela havia sido culpada de uma conduta vergonhosa, ou seja, que a sedução teria partido dela. Verso 16. Maior é essa injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Pela lei, o casamento entre irmãos era proibido, Levítico 18, 6 e 9, Deuteronômio 27 e 22, mas entre os povos vizinhos permanecia ainda o costume antigo de casar-se com irmãs, caso estas não fossem também filhas da mesma mãe. Era o caso de Abrão e Sarai, Gênesis 20, versos 2 e 12. Também pode ser que Tamar, sendo filha de uma estrangeira, não conhecesse bem a lei mosaica. Este pecado perdurou até a época de Ezequiel, capítulo 22, verso 11. Verso 18. Túnica talar de mangas compridas. Veja Gênesis 37, 33. Vestes que identificavam a posição especial da pessoa que as usava. Para Tamar, a túnica a identificava como filha virgem do rei. Rasgar essa túnica representava a perda dessa posição especial. Verso 19. Verso 21. Muito se lhe acendeu a ira. E a Septuaginta acrescenta: mas não quis afligir o espírito de Amon, seu filho, porque o amava por ser seu primogênito. Ele se satisfez em ficar simplesmente zangado, uma vez que ele mesmo já fora culpado de adultério. Versos 23 a 27. Baal-Azor. A vila benjamita, ou Ezor, números 11 e 33, localizada a cerca de 20 quilômetros a nordeste de Jerusalém, foi o local escolhido por Absalão para uma festa de tosquia de ovelhas, para a qual ele convidou todos os seus irmãos e meio-irmãos, bem como a Davi e a sua corte real. Verso 24. Davi recusou o convite, mas incentivou Absalão a fazer a festa para os filhos do rei, como meio de promover a unidade e a harmonia entre eles. Versos 25 a 27.
Diante da recusa de Davi ao convite, Absalão pediu que Amnon fosse como representante do rei. Embora Davi tivesse reservas quanto às intenções de Absalão, ele permitiu que todos os seus filhos fossem. Verso 28. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho. Amnon morreu vítima do seu vício. Bêbado não podia oferecer resistência à altura. Nota homilética. O mal da bebida. Para Amnon, aplica-se as palavras: este nosso filho é dissoluto e beberrão, Deuteronômio 21:20. Por causa da bebida, perdeu o reino terreno, sendo filho primogênito, era o herdeiro natural do trono. O reino de Deus, 1 Coríntios 6:10, e a sua própria vida. Os efeitos da bebida na Bíblia são funestos. Noé perdeu a compostura e se expôs ao ridículo. Gênesis 9, versos 20 a 22. Ló perdeu a noção das coisas e cometeu incesto. Gênesis 19, versos 32 a 35. Belsazar perdeu a sobriedade, o reino e a vida. Daniel 5. O vinho contamina o corpo e a mente. Daniel 1, versos 8, 15 e 17. Enfraquece o moral. Abacuque 2, verso 15. Escarnece do homem e priva-lhe da sabedoria. Provérbios 20, verso 1. Fala esquecer-se da lei e perverte o direito. Provérbios 31, 5. É vingativo, pois no fim morde como cobra. Provérbios 23, 32. A ordem de Deus a Arão e seus filhos foi: vinho nem bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação. Levítico 10, verso 9. E a declaração de Paulo é: os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 10. Verso 29. Seu mulo. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala em mulos. Os cavalos eram principalmente usados para puxar em carros de guerra. O jumento era a montada da realeza. 1 Reis 1:33. De acordo com a lei de Levítico 19:19, a criação de híbridos era proibida. Versos 34 a 37. Absalão fugiu. A lei em relação ao assassinato premeditado, como muitos veriam a ação de Absalão, não lhe dava qualquer esperança de retornar. Veja Números 35, 21. As cidades de refúgio não lhe ofereceriam qualquer proteção, de modo que ele deixou o reino de seu pai e foi viver em Jesur, a leste do mar da Galileia, sob a proteção do rei, que era o avô tanto de Tamar como de Absalão. Verso 39. As falhas de Davi residiam nas mulheres e na educação de seus filhos. Nada fez para corrigir a Amnon, que pela lei devia morrer, Levítico 18, verso 29, o que foi cumprido indiretamente por Absalão. E quando Absalão mata Amnon, persegue-o por longos meses, estabelecendo uma discriminação entre seus filhos, o que se agrava no futuro, tanto na vida política como na doméstica de Davi. Nota: os líderes precisam assumir suas responsabilidades. Neste capítulo, Davi sofre a primeira de várias consequências horríveis por causa do seu pecado com Batseba, pouco depois de algumas conquistas militares. Naquele momento, a liderança de Davi reduziu-se à simples sombra do que era anteriormente. Note as mudanças na liderança de Davi. 1. Ele não trabalha mais de forma proativa, mas interage passivamente com as pessoas que lhe são próximas. Versos 30 e 31. 2. Ele não expressa mais alegria, mas está cheio de tristeza e lamento. Verso 31. 3. Ele não age mais com base em suas convicções, mas aceita racionalizações sobre a sua perda. Versos 32 e 33 e verso 39. 4. Ele não persegue mais seus objetivos, mas fica paralisado em relação a Absalão.
verso 39.